De acordo com a palavra de Deus, o mundo vai acabar um dia? A palavra de Deus diz que sim. Falta muito tempo para isso acontecer? De acordo com as profecias, não falta muito tempo. Alguns que se dizem mais inteligentes, intelectuais e até zombadores dizem assim: mas Jesus falou isso há tanto tempo que o mundo ia acabar e não acabou. Então, se ele falou há tanto tempo, quer dizer então que está mais perto de acabar, né? Isso é matemático. Se você disser, Deus disse faz tanto tempo que o mundo ia acabar e até agora não acabou, então, mas falta menos tempo. Se ele já disse há tanto tempo, então quer dizer que agora falta menos tempo. É simples entender isso. Há profecias se cumprindo, há profecias que precisam se cumprir ainda, né, dentro dos planos de Deus, dentro do ideal de Deus, dentro das coisas que precisam acontecer, e nós jamais podemos acusar a Deus de estar demorando, porque a palavra é bem clara: se ele aparentemente está demorando, é porque nós não estamos preparados para o fim. E ele quer nos preparar para o fim. O apóstolo Pedro diz assim: ainda que alguns tenham por tardia a volta de Jesus, ele fala assim: olha, ainda não aconteceu isso porque Deus não quer que ninguém se perca, antes que todos se arrependam. Bom, então, daí nós podemos tirar muita coisa. Vou tirar só uma coisa rápida e pequena. A mensagem de arrependimento tem que ser pregada nesses últimos dias. Aí você vai falar: religião. Não, amigo, não é religião. O arrependimento faz parte da nossa vida. Faz parte da nossa vida espiritual. Temos que entender isso. É necessário nos arrependermos diante de Deus para alcançarmos o seu perdão e desta forma podermos viver a vida eterna. Quem não for perdoado não vai viver a vida eterna. Que isso fique claro, porque isso é uma das coisas mais básicas da palavra de Deus. Mas eu queria abordar esse assunto de uma maneira um pouco mais diferente, um pouco mais apelativa. Sabe, um tempo atrás, não sei quantos se lembram, teve uma queimada na Austrália, que eu me lembro era na Austrália, e uma cena ali me chocou muito. Eu vi um koala que tinha acabado de ser queimado. Ele não morreu, mas ele estava sofrendo em muita agonia por causa das queimaduras, e você via a tristeza estampada no rosto dele, aquela agonia. Eu lembrei de um texto de Paulo que eu gosto muito. Não é porque ele é bonito, não, mas é porque ele causa muita reflexão. Em Romanos capítulo 8, ele diz assim: até essas criaturas, né, falando das criaturas do mundo, eles não veem a hora que acabe tudo isso, porque eles estão sofrendo demais, sem ter culpa alguma. Né? O ser humano está destruindo o planeta de propósito, por ambição material. Os animais sofrem de graça com isso, e o apóstolo Paulo, poeticamente, porque os animais não têm consciência que Jesus está voltando, mas poeticamente ele fala: até a criatura está gemendo, querendo que Jesus volte logo e ponha um fim no sofrimento. Muita gente não para pensar que o fim do mundo, para aqueles que se prepararem, é uma bênção sem limites, porque vai acabar o sofrimento. E é isso que eu queria falar mais aqui. Está profetizado que daqui para a volta de Jesus os sofrimentos se multiplicarão. Por que nós queremos passar mais tempo aqui? Por que nós teimamos em achar que esse mundo vai melhorar e se levantam várias teorias? Não vou nem citar denominações religiosas e filosóficas, eu diria, seitas que falam que o mundo vai melhorar, né? A era de Aquário, né? Para aqueles que não acreditam em Jesus, né? Tem até a música da era de Aquário dos anos 70, ela vai chegar e vai ser uma beleza, né? O pessoal do Lula e do Bolsonaro se abraçando e todo mundo vibrando pelo Brasil, né? Isso não vai acontecer, né? A Bíblia deixa claro que não. Então,
a Bíblia diz que o Espírito Santo está se retirando da terra. Quer mais sobre esse assunto? Eu já gravei vídeo, está aqui no canal, só procurar. O Espírito Santo está saindo da terra. Os homens vão ficar cada vez piores, diz o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo pinta o futuro da humanidade bem de negro, não é nada branco, nada bonito. Ele fala assim, os homens serão mais amantes de si mesmos, não gostarão daquilo que é bom, serão desobedientes a pais e mães. Ele faz uma lista grande, né? Gananciosos e outras coisas mais que ele fala. Então, isso é muito sério, porque quanto mais tempos nós ficarmos aqui, mais coisas nós vamos sofrer. Essa pandemia que sofremos recentemente, ela poderia ter nos ensinado muitas coisas, mas não ensinou, viu? Não ensinou, infelizmente. Ela poderia, mas não ensinou. Então, nenhum hospital foi construído por causa do susto da pandemia. Nem um hospital. Entendeu? Mas, enfim, continuando aqui, o que está previsto na palavra de Deus é coisas piores. Nós não devíamos ter passado por essa pandemia, porque já devíamos ter ido embora, viver com Cristo há muitos anos atrás, né? Então, vai vir coisas piores? Vai. Vamos ter que passar? Vamos, porque nós achamos que não, nós temos que ficar aqui, né? E mesmo os religiosos, né? Eles pregam praticamente contra a vinda de Jesus, não sei se voluntariamente ou não, isso não é o caso, mas pregam, talvez inconscientemente. Vamos ser positivos e dizer que é inconsciente, inocentemente, mas vou falar uma coisa muito séria aqui. Deus não tem compromisso com os sonhos humanos. Ele não tem. Se você acha que antes de Jesus voltar é necessário que você tenha uma grande empresa, que você tenha uma multinacional, e aí só depois que Jesus vai voltar, ou então que você primeiro precisa casar, aí Jesus volta depois do seu casamento, Jesus não tem compromisso com essas datas. Não tem. As igrejas comemoram datas que não são bíblicas, isso é um compromisso delas com a sociedade, não é com Deus. Deus não tem compromisso com o Natal, Deus não tem compromisso com festa junina evangélica, Deus não tem compromisso com a Páscoa, Deus não tem compromisso com essas festas. São religiosas. Deus não tem compromisso biblicamente com essas coisas. Deus não está esperando essas datas. No fim do ano tem a Copa do Mundo. Deus não tem compromisso com a Copa do Mundo. Daqui a pouco acho que é 2024, uma linda Olimpíada em Paris. Deus não tem compromisso com a Olimpíada em Paris. Então, cuidado. Se prepare para a volta de Jesus. Deseja ardentemente a volta de Cristo, porque se você deseja ficar nesse mundo achando que Deus tem compromisso de ficar nos abençoando eternamente, que nada vai acontecer de ruim, estamos livres de terremotos, estamos livres... Cuidado, a profecia não diz isso. A profecia diz que nós estamos sujeitos a essas coisas. Aí você, talvez para deturpar minhas palavras, vai dizer assim, então se eu estiver servindo a Deus, eu não vou morrer num terremoto? Não, eu não falei isso não. Pode ser que você morra, mesmo sendo um servo fiel de Deus, pode ser que você morra no terremoto, sim. Deus não tem compromisso com isso. Deus tem compromisso com a tua salvação, de você viver eternamente com Ele, mas com esse sistema que nós vivemos agora, com o mundo que nós vivemos agora, com as datas, Deus tem compromisso com pessoas que querem viver em seu reino. Deus não tem compromisso, eu vou repetir isso muito, com os políticos, com os demônios, com aqueles que querem aproveitar a vida antes que esse dia chegue. E tem pessoas que falam assim, eu tenho que aproveitar a vida, não posso ficar servindo a Deus, não, tem muita coisa boa para fazer, eu vou fazer isso, isso, isso e aquilo. Quando você encontra uma pessoa que fala,
os meus sonhos foram realizados, quase 100% dos sonhos são egoístas, quase 100%. Só ela foi beneficiada, só a família dela e pronto, mais ninguém. Quando você olha para a vida espiritual dela, uma vida espiritual pobre, é uma pessoa que não acredita muito em Deus, mesmo que no passado tenha acreditado, sua fé enfraqueceu demais, pagou um preço muito alto para ter esse tal sonho. Eu poderia falar aqui muito disso, mas eu creio que eu já falei bastante, já dei uma ideia e quero particularmente falar que eu quero gravar mais sobre esse assunto, porque quando nós, de coração, 100%, dissermos para Cristo, venha a nós o vosso reino, como nós oramos no Pai Nosso, quando nós falarmos isso de verdade, quando nós colocarmos o reino de Deus acima de tudo, do nosso emprego, da nossa fama, das nossas amizades, dos nossos prazeres, Jesus vai voltar. Quando esse dia chegar, ele vai voltar. Se esse dia não chegar para você, ele vai chegar para outras pessoas e você vai só assistir. A vinda de Jesus será assim: uns vão participar com ele, outros vão participar sem ele, mas todos participaremos. Você quer participar da volta de Cristo com ele ou sem ele? A decisão é sua. Continue no nosso canal, porque você vai aprender muito, muito, muito sobre isso. Deixe o seu like em nosso vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para você saber quando tem novas mensagens. Nós publicamos mensagens de segunda a sexta, e lá para as 6 da tarde, mais ou menos, então fique atento. E se quiser deixar algum comentário, alguma pergunta, fique à vontade. Muito obrigado pela sua atenção.